Eu saúdo os irmãos na doce paz do Senhor Jesus Cristo, todos os obreiros aqui presentes. Estamos felizes neste momento de participar da Escola Bíblica de Obreiros, trazendo uma palavra para todos os obreiros, todos os queridos companheiros. E nós queremos ler aqui na Palavra de Deus, no livro de Ezequiel, ou seja, no livro de Jeremias, capítulo 23. Jeremias 23, do versículo 1 até o versículo 4, que diz o seguinte: é uma palavra exclusivamente para obreiro, pastores, aqueles que cuidam do rebanho do Senhor. Não quero dizer com isso que há entre nós, obreiros, pastores, que estão abandonando o rebanho, mas é uma palavra para os obreiros. Cada um vai examinar a si como estão cuidando do rebanho do Senhor, porque nós, como pastores que apacentam o rebanho do Senhor, temos que ter um cuidado todo especial com as ovelhas do Senhor, porque não são nossos, o rebanho não é nosso. Deus entregou a cada um de nós o rebanho para que nós cuidássemos dele com todo carinho, com todo amor, nos dedicando, pondo o coração no rebanho. Porque se o obreiro, o pastor, não colocar o coração no rebanho e o rebanho no seu coração, não vai dar certo. Ele precisa trabalhar amando a cada ovelha, cada um, grandes e pequenos, sem distinção. A obra do Senhor requer isto. Então diz aqui a palavra de Deus assim: ai dos pastores que destrói e dispersa as ovelhas do meu pasto. É o próprio Deus que está falando. Ai dos pastores que destrói e dispersa o rebanho do meu pasto. Diz o Senhor. É o próprio Deus usando aqui o profeta para falar conosco, comigo também. E nos diz mais assim: portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, afugentaste e não as visitastes. Deus quer que cada obreiro visite o seu rebanho, veja como está o seu rebanho, como está o rebanho diante de Deus, servindo ao Senhor. Então nos diz aqui: eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Então, meus queridos, a responsabilidade é muito grande de cada um de nós, aqueles que cuidam do rebanho, que diz mais a palavra do Senhor: e eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, e de todas as terras, para onde tiverem afugentados, e as farei voltar ao seu aprisco, e fortificarão e se multiplicarão, e levantarei sobre elas pastores que
apacente e nunca mais serão assombradas. Olha aí, meus irmãos. Tem obreiro que assombra as ovelhas ficam temerosas, ficam com medo, mas o pastor não pode ser essa pessoa que as ovelhas temem. As ovelhas têm que conhecer a voz do seu pastor. Quando ele dá uma voz de comando, as ovelhas atendem a sua voz e imediatamente elas vêm atender o chamado do pastor, porque a ovelha, diz a palavra de Deus, conhece a voz do seu pastor. Então, meus queridos, diz a palavra de Deus aqui no livro de Provérbios. Vamos ver aqui Provérbios capítulo 27 de Provérbios. Tem uma palavra muito importante para todos os obreiros. No capítulo 27 de Provérbios, versículo 23 ao versículo 27, nos diz o seguinte: procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Olha aí, procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre os teus rebanhos. É uma recomendação de Deus. Coloque o coração no rebanho. Ame o rebanho. Sirva a Deus com todo amor, com toda dedicação. Então, nos diz aqui ainda no verso 24, porque o tesouro não dura para sempre, e durará a coroa de geração em geração. Então veja, meus queridos, que o tesouro, a riqueza, não por qualquer coisa mal administrada, nós vamos perder o tesouro. Mas quem serve a Deus, amando o rebanho, ele terá uma coroa de glória. A sua coroa vai permanecer enquanto ele estiver diante de Deus, amando o rebanho, servindo com dedicação, cuidando, ensinando a palavra de Deus. Ele vai ser abençoado pelo Senhor. E nos diz mais a palavra do Senhor: quando brotar a erva e aparecer os renovos, e se ajuntar a erva nos montões. Olha aí, quando começar a brotar a erva, o pastor vai ajuntar os renovos, montões, para que as ovelhas possam se alimentar. E quando as ovelhas se alimentam, quando elas participam de um alimento gordo, um alimento verde, um alimento que vai produzir muito leite, porque as ovelhas produzem leite. Então diz a palavra de Deus, olha o que diz a palavra do Senhor: e haverá bastante leite das cabras para o sustento da tua casa e sustento dos teus criados. Olha aí o que diz a palavra de Deus. Então, meus irmãos, você que apacenta o rebanho, se você cuidar do rebanho, se você ajuntar os renovos, quando começa a brotar e dá para as ovelhas vai produzir bastante leite para você, para a sua casa, para a sua família e para os seus criados também.
Isso é o que nos diz a palavra de Deus. Então, é preciso você cuidar. Se você não cuida, se você espanca as ovelhas, se você faz que as ovelhas se afugentem, que as ovelhas fujam, o prejuízo é seu. Você vai perder, vai ter grande prejuízo, porque o rebanho vai diminuir, o rebanho foge, o rebanho vai-se embora e você vai ter um grande prejuízo, porque vai faltar o leite para sua casa, sua família, para você e para os seus criados. Então, meus amados e queridos, vamos ter grande cuidado com o rebanho do Senhor. E ainda nos diz mais a palavra do Senhor, lá no livro de Ezequiel, capítulo 34, nós vamos ler, vamos ver o que nos diz aqui a palavra de Deus, no capítulo 34 de Ezequiel, versículo 2 até o versículo 11, que nos diz assim a palavra de Deus: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não devem os pastores apacentar o rebanho? Comei a gordura e vos vesti da lã, mas comeis a cevada, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscastes, mas dominas sobre elas com rigor e dureza. Olha aí, meus amados e queridos, é o conselho de Deus para cada um que está apacentando o rebanho de Deus. Ter grande cuidado para ir buscar a fraca, para fortalecer a fraca, para consertar a perninha daquela que está quebrada e assim visitar aquela que está dispersa e em busca dela e trazer para o aprisco, porque o Senhor diz o seguinte: assim se espalharam por não haver pastor. Glória a Deus. Às vezes é só o nome de pastor, mas ser pastor é cuidar do rebanho, é ter cuidado do rebanho, é botar o coração no rebanho e botar o rebanho no seu coração e governar com amor, com carinho, com paciência, porque muitas vezes o rebanho está produzindo e tem os seus cordeirinhos, e os cordeirinhos, o caminhar dos cordeirinhos não alcança os mais velhos. Então é preciso ter um grande cuidado quando conduz o rebanho de Deus. Assim dispersa o rebanho por falta de pastor e tornaram-se pastores, conforme diz aqui a palavra de Deus. As minhas ovelhas andaram dispersas por todos os montes e por todos os altos monteiros. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem os apacente. Portanto,
elas, quem as busque, está faltando quem busque as ovelhas que estão dispersas pelos altos montes. Portanto, pastores, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto para todas as feras do campo, por falta de pastores. Os meus pastores não procurarão as minhas ovelhas, antes as apacentando a si mesmo, deixando de apacentar as minhas ovelhas. Por isso, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e os pastores não se apacentarão a si mesmo. Livrar-lo-ei as minhas ovelhas da sua boca, e não servirão mais de pasto, porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Olha aí, meus irmãos, que responsabilidade que nós temos diante de Deus. Se nós não cuidarmos do rebanho do Senhor, Ele mesmo vai cuidar, vai buscar as ovelhas aonde elas estiverem dispersas e vai trazer para o seu aprisco. É o próprio Deus que está falando. Portanto, vamos ter grande cuidado e servir ao Senhor com alegria, amando o rebanho, porque o rebanho não é meu, não é seu, não é nosso. O rebanho é de Deus, e nós um dia vamos, sem dúvida, dar conta do rebanho do Senhor. Ele vai requerer e vai dizer: aonde está a ovelha, ou as ovelhas do meu pasto que eu te entreguei? Nós vamos ter que dar conta ao Senhor do rebanho que Ele tem nos dado. Portanto, Deus abençoe a cada um dos meus amados, que possamos cuidar da herança do Senhor aqui na terra, enquanto nós vivermos, fazermos a obra de Deus com toda a dedicação, com todo o amor, até que Cristo venha, porque nós havemos de dar conta diante de Deus. Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos obreiros, que prazer enorme estar aqui com os irmãos participando desta reunião de obreiros. Estamos na 13ª Escola Bíblica de Obreiros, na cidade de Limeira, São Paulo, Assembleia de Deus do Belém. Meus queridos irmãos, com muita alegria, estamos iniciando esta escola bíblica, que passará a ser durante toda esta semana. E nesse primeiro dia nós já ouvimos a apresentação do pastor Joel Amâncio, nosso presidente emérito e nosso apóstolo, servo de Deus, graças a Deus com boa saúde e estando em nosso meio. E eu creio que foi uma satisfação para todos os companheiros ouvir e ver o nosso pastor, presidente de honra, dando a sua palavra e fazendo a abertura dessa escola bíblica. Então, a partir de agora, convido os irmãos a estarmos reunidos e juntos
passa para os demais companheiros, porque estamos online. Infelizmente não podemos fazer uma reunião, uma escola bíblica presencial, mas agora online todos os irmãos podem passar para os companheiros, a fim de que os companheiros possam participar dessa reunião, dessa escola bíblica, que todas as noites, às 7h30, 19h30, estaremos passando durante toda essa semana, a partir de hoje, dia 21 de setembro. Meus queridos irmãos, hoje começa com o pastor Valmir Carvalho, com o tema Quando a Crise Chega. E cada noite os nossos companheiros estarão aqui participando. Que Deus abençoe a todos vocês, bom aproveitamento nessa escola bíblica de obreiros, e que o Senhor possa nos instruir de acordo com a sua soberana vontade. Deus abençoe a todos. Vamos continuar na presença do Senhor, aprendendo a sua palavra. A paz do Senhor, meus irmãos.
Paz do Senhor, meus queridos irmãos, damos graças ao nosso bom Deus por estarmos aqui na abertura dessa 13ª EBO da Assembleia de Deus do Belém, Campo de Limeira. Queremos louvar a Deus pelo privilégio de podermos estar ministrando na abertura desse trabalho. Queremos agradecer a Deus também pelos irmãos que vão estar acompanhando conosco pela internet, não só no estado de São Paulo, mas também em todo o Brasil, fora do Brasil. Que Deus possa estar abençoando aos irmãos com cada ministração que os irmãos estarão tendo o privilégio de ouvir aqui durante esses dias da nossa 13ª EBO. Também fica o nosso agradecimento ao nosso presidente, pastor Levi Ferreira de Souza, juntamente com toda a diretoria da Assembleia de Deus Belém, Ministério do Belém aqui em Limeira. E quero parabenizar aos nossos organizadores por essa iniciativa, pois em tempos de crise temos que encontrar algumas saídas. E uma das saídas, para que não pudéssemos passar em branco o ano de 2020, a nossa igreja tem tomado na verdade esta iniciativa e criado um meio para que os irmãos pudessem estar participando da 13ª EBO aqui da Assembleia de Deus em Limeira. Deus abençoe a todos. Para tanto, eu também quero louvar a Deus por ter sido aí escolhido pelo nosso pastor para estar dando abertura a esse trabalho. Quero também transmitir aos meus companheiros, pastores que vão estar ministrando a palavra de Deus, pastor Jurandir Bernardes, nosso vice-presidente, pastor Jonas Rodrigues, nosso professor teológico, também pastor Levi, o nosso presidente do campo, também vai estar ministrando, e também pastor Josias Pereira. Que Deus abençoe a todos os palestrantes, que possamos ser canal de bênçãos aos irmãos. Eu quero convidá-los aí a que abram comigo as vossas Bíblias. Eu quero aqui expor um texto bíblico para tomarmos por base para o que vamos ministrar aqui ao coração dos irmãos. Essa 13ª EBO tem por tema geral o obreiro em tempo de crise, e fora transmitido a nós aí a incumbência de ministrar aos irmãos sobre o tema quando a crise chega. Quando a crise chega. Falar de crise nessa época de pandemia não é muito difícil, porém eu quero abordar aqui nessa temática algumas situações que ocorrem quando a crise chega. São João, capítulo de número 16, versículo de número 33, é o texto que tomaremos por base, e também primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 19, versículo de número 15. Vamos lá então, São João 16, 33, os irmãos que estão nos acompanhando possam fazer a leitura conosco. Diz assim a palavra do Senhor: tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse nosso Mestre Jesus. Também 1 de Reis 19:15 diz assim: disse-lhe então o Senhor: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, então vem e unge a Azael rei sobre a Síria, unge também a Jeú, unge Eliseu, e assim por diante, somente a primeira parte desse versículo. Amém? Queridos, sem delongas eu quero adentrar aqui o tema que nos for proposto, mas antes, porém, quero dizer algo aos irmãos. Uma das lições ou uma das prerrogativas assim que eu tenho no meu coração concernente à crise são dois segredos quando a crise chega. O primeiro grande segredo quando a crise chega é ter paz em Cristo. Ou se faz necessário que quando a crise bata em nossa porta, quando a crise nos é apresentada ou chega até nós, o primeiro grande segredo é que precisamos ter paz em Cristo. O segundo grande segredo é não inventar atalhos, porque muitas das vezes nós desejamos criar alternativas em meio à crise, onde na verdade Deus não está conosco. Então, o primeiro grande segredo,
quando a crise chega, é ter paz em Cristo, paz em Deus. O segundo grande segredo é não inventar atalhos na chegada da crise e andar nos caminhos de Deus, pois Ele nos dará a vitória em meio à crise. Queridos, nós ouvimos muito falar em crise, mas nós temos aqui, e eu quero trazer aos irmãos, uma definição do que vem a ser a palavra, ou do significado mais profundo um pouco desta palavra crise. Crise, um substantivo, um nome, crise vem do latim, crisis, momento de decisão ou de mudança súbita. E também de origem grega, crisis, da mesma etimologia do verbo da palavra crino, e quer dizer separar, depurar, como se faz com o ouro. E também do grego krissos, onde está presente a raiz da palavra sânscrito kri ou kir, que quer dizer limpar, cujos indícios estão também em crisol e acrisolar. Ou seja, quando você procura, quando você busca um entendimento um pouco mais profundo sobre a crise, você vai chegar nesse contexto. Crise é momento de decisão, momento de mudança súbita. Crise fala também de momento de depurar, de separar. Existem muitas oportunidades na crise e eu quero compartilhar com vocês, porque eu sei que em todo o Brasil e também fora do Brasil, os irmãos que vão estar me ouvindo devem ter passado, ou estão passando, ou ainda passarão por um momento de crise. O dicionário etimológico de Antenor Nascentes, um filólogo que, na verdade, ele contribuiu muito para a língua portuguesa. Ele que é um dos fundadores e também pertenceu a ele a terceira cadeira, né, da Academia de Filologia, um grande pensador, um grande contribuinte para a língua portuguesa, Antenor Nascentes. Ele dá também alguns significados de crise. Para ele, crise está ligada a um momento decisivo, separação e até mesmo julgamento. Há um consenso entre diversos estudiosos e outros pesquisadores de que a crise leva à ruptura com um estado interior, o novo. Um novo rumo pode ser, na verdade, de melhora ou de piora. Tanto na área da medicina como em sociologia, onde esse vocábulo crise é muito usado. Então, para que os irmãos compreendam, nós temos aí uma definição interessante, vinda de Antenor Nascentes, referente ao significado de crise. Momento de decisão, momento de separação, julgamentos e tal. Porém, irmãos, o problema não é a crise em si, e sim como e o que você vai tirar da crise. Nesta breve introdução, eu quero, ainda dentro dessa introdução, mostrar aos irmãos que a crise não pode ser considerada de toda ruim. Há algumas lições, há alguns aprendizados, e cabe a nós. Então o problema não é a crise, o problema é como como você vamos lidar e quais as lições que vamos tirar da crise. Uma crise, irmãos, aponta para uma situação de instabilidade que pode ter múltiplos fatores. Subtraindo então a necessidade de cura, do dano manifestado através dessa crise. Da mesma forma, o grau e impacto é determinado pelos fatores e elementos participantes, ou seja, pode-se falar de uma crise institucional, econômica, política, religiosa, mundial, ou até mesmo crise de natureza pessoal, crises internas. No entanto, em todos os casos, a mesma premissa se aplica, ou nós podemos entender que procurar uma solução o mais rápido possível é a premissa dentre todos os tipos de crise. E retornando então ao estado de normalidade ou
de projeção futura. Ou seja, há uma premissa diante das crises: a necessidade de mudança imediata, a necessidade de buscar uma saída, de não ficar inerte, de não ficar parado, de não se tornar uma estátua em meio às dificuldades que não só eu e você passa, mas a crise, ela, quando vem, ela é devastadora, dependendo a sua forma de chegada, dependendo de onde ela vem, de onde provém essa crise. Então é necessário, irmãos, que nós tenhamos aí, tomemos a decisão de mudança imediata. Imediatamente buscar uma alternativa, né? E não ficar parado em meio à assolação ou em meio à destruição que uma crise pode causar em mim, em você, enfim, em todas as pessoas. Mas também eu quero deixar para os irmãos o seguinte, antes de entrar no primeiro tópico aqui, porque o tempo passa voando, jamais podemos sair de uma crise da mesma forma a qual nós entramos. A crise ensina, a crise traz crescimento, a crise nos aproxima de Deus, enfim, etc. e tal. A crise, irmãos, ela tem sim, dentro do nosso ministério, dentro da nossa vida pessoal, um fator predominante que pode nos fazer crescer. Então, em meio à crise, não aceite que ela venha e vá embora e você continue da mesma forma. Não pare. Um exemplo grande da crise é a que nós estamos vivendo agora, no Brasil e em todo o mundo. Nós, principalmente pastores itinerantes, tivemos aí uma mudança radical em nossa rotina. Eu já vinha de 6 anos aí consecutivos ministrando no Brasil, fora do Brasil, em vários lugares, e de repente a crise chegou. E o que fazer quando a crise chega? É o primeiro tópico nosso aqui. Eu, por exemplo, não entrei em desespero. É claro que nós ficamos preocupados, é claro que nós tememos o que pode acontecer conosco, com a nossa família, principalmente nós que temos filhos. Ficamos sim preocupados, mas, como já bem disse, não podemos parar. Então eu procurei algumas alternativas e Deus, graças a Deus, me abriu portas e estamos atravessando. Eu creio que essa crise já está indo embora e o nome do Senhor Jesus tem sido glorificado em nossa vida e também em nosso ministério. Por isso eu tenho condições de falar com propriedade, pois eu tive agendas canceladas, congressos grandes pelo Brasil, como o Congresso dos Gideões, congressos em grandes igrejas do nosso Brasil, foram cancelados. E a crise tinha tudo para nos tornar oprimidos, porém Deus e a família nos deu amparo e estrutura para que pudéssemos atravessar a crise e honrar o nome do Senhor. Porque também quero falar sobre isso, muitas pessoas em meio à crise perdem até a essência do seu caráter e entram por situações que depois são irreversíveis. Não há mais como consertar, não há mais como corrigir erros cometidos em meio a crises. Mas, graças a Deus, nós somos cônscios, conhecemos, entendemos que essa crise veio para ensinar muita coisa ao Brasil. E até por isso, deva ter sido escolhido esse tema para a nossa escola bíblica. E também outorgado a mim o privilégio de falar sobre o tema quando a crise chega, que é um impacto muito grande a chegada da crise. Está indo tudo bem, está caminhando tudo tranquilamente, quando de repente a crise chega. E o que fazer quando a crise chega? Cada um reage de um jeito, cada um reage de uma forma. Eu quero compartilhar aqui com os queridos, e agora saindo dessa breve introdução, eu creio que os irmãos já têm aí um pouquinho mais de conhecimento sobre essa questão da crise. Eu quero falar nesse primeiro tópico aqui. A crise chegou. Bom, irmãos, em primeiro lugar,
saiba que o que chega tem que vir de algum lugar. Correto? Os irmãos conseguem compreender? A crise chegou. Se ela chegou, é bem provável que ela tenha vindo de algum lugar. Ou seja, nós entendemos que, não obstante estarmos vivendo e atravessando um momento de crise, um momento de dificuldade, nós entendemos que essa crise, ela veio de algum lugar. Se ela veio de algum lugar, se vem de algum lugar, então eu não sou o único a sofrer com a crise. Amém? Irmãos, é interessante que nós consigamos compreender algo interessante em meio à crise. Algumas pessoas, nós temos aí hoje um grupo que, às vezes eu vejo as pessoas comentando sobre esse grupo, eles dizem que é o grupo do mimimi, né? Aquele grupo que qualquer coisinha ele está reclamando, está desanimando, está pensando em parar, está pensando em deixar tudo, porque alguma crise sobreveio sobre a sua vida. Mas nós entendemos, irmãos, que há situações na nossa vida que são situações oriundas de uma permissão divina. Na verdade, tudo é permissão de Deus, mas algumas coisas, eu digo permissão divina na questão da permissão ser uma permissão direta. Às vezes Deus quer tratar conosco. Nós vamos ver isso um pouco mais abaixo aqui, em situações aqui específicas. Mas preste bem atenção, se a crise chegou, ela veio de algum lugar. Se ela vem de algum lugar, não sou o único a estar sofrendo. Exemplo, essa crise aí do Covid-19, né, oriunda da China, o Brasil inteiro está sofrendo. E será que a minha decisão, ou a decisão que eu tomei na crise é a decisão mais acertada? Será que a maioria está tomando a decisão que eu tomei? Porque muita gente decidiu se trancar dentro de casa, dentro da sua casa, dentro do seu quarto. Alguns mergulharam em remédios, alguns mergulharam na alimentação desregrada, alguns tiveram conflitos terríveis dentro dos lares. Há uma estatística real, tá bom, de que os divórcios aumentaram assustadoramente em meio à crise. Maridos e mulheres que eram acostumados a se encontrar, se verem de manhã e à tarde, começaram a passar o dia todo juntos. E eles estando juntos, os filhos, né, alguns com noras e genros e sogras, enfim. O convívio começou a ficar insuportável, isso dentro de famílias evangélicas. Então, o que fazer quando a crise chega? Se desesperar? Sair brigando com todo mundo? Mergulhar em remédios, em alimentação desregrada, enfim. O que fazer quando a crise chega? A primeira coisa é o que eu disse lá, é ter paz em Cristo. E a segunda é andar na diretriz de Deus através da pessoa do Espírito Santo. E agora, os irmãos entendendo que ela vem de algum lugar, tem mais pessoas sofrendo. E nós temos que tomar a decisão acertada. B, assim como a crise chegou, meu irmão, minha irmã, você que me assiste, assim como ela chegou, certamente ela terá que partir. Ou a crise é eterna? Não, senhor, de maneira alguma. Se ela veio, vai ter que partir. Então há aqui algo interessante aos irmãos, para que os irmãos anotem e venham, na verdade, ter isso em mente. Ela chegou, mas ela também vai embora. A não ser que você queira fazer da sua vida, do seu coração, da sua casa, da sua empresa, do seu ministério, um local de morada para a crise. Eu não senhor. O meu coração não está vazio, não está para alugar. Aqui já mora o Espírito Santo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E se a crise chegou, saiba ela que ela vai ter que bater em retirada, porque no meu coração já mora o Espírito de Deus e não cabe a crise. Ela pode passar por aqui, mas aqui ela não vai fazer morada. Na minha casa também não. Lá não há lugar para crise. No meu ministério também não. Eu creio e tenho certeza absoluta que a crise vai
passar. Assim também como na sua vida. A letra C do nosso primeiro tópico aqui. Cabe a mim permitir que a crise permaneça e afete ou não o meu ministério, já que nós estamos falando especificamente da crise no ministério, de quando a crise chega. Queridos, preste bem atenção. Se os irmãos perceberem, 1 de Reis, capítulo 19, onde nós fizemos a leitura, Elias ali, ele vai arrebentar, ele vai destruir os falsos profetas, e em seguida a crise, a chamada crise Jezabel, vai cruzar o caminho do profeta. E quando a crise chamada Jezabel chega até o obreiro Elias, ele se desespera, irmãos, e foge. Está no texto que, ora, acabamos de ler no início desta ministração, claramente que Elias se desespera. Faltou paz de espírito, faltou confiança. Há alguém que pode dizer, mas pastor, a mulher era terrível, a mulher era perigosa, a fama de Jezabel era complicado. Mas irmãos, é como eu disse, toda crise que vem de algum lugar. Jezabel já vinha fazendo mal a outras pessoas. A dificuldade era grande não só para Elias, mas o que nós vemos aqui é um obreiro cheio do Espírito Santo, e quando a crise bate na sua porta, faltou-lhe a paz de espírito. E acometido por um desespero, um temor referente à crise chamada Jezabel, Elias vai fugir, foge e entra numa caverna, como é de conhecimento dos nossos irmãos. E logicamente que faltou confiança, porque Elias, no desespero, não teve confiança no Deus que, juntamente com ele, derrotou ali aqueles profetas. E agora Elias foge e vai se esconder na caverna. Então, qual é o segredo no momento que a crise chega? Primeiro, paz em Deus. É por isso que Jesus diz, em mim tenhais paz. Por isso vos tenho dito, tenham paz em mim. No mundo tereis aflições. Vai ter muita Jezabel no teu ministério, querido. Halai, choriandalai. Oh, leme, assori, me candalai. Aleluia, irmãos. Eu consigo aqui, diante da internet, sentir a presença do Espírito Santo. Quantas crises, quantas Jezabéis não tem assolado o ministério de profetas pelo Brasil e ao mundo afora. Mas eu quero deixar uma palavra na abertura dessa 13ª EBO aqui em Limeira. Deus está no controle, não se desespere, não fuja, não crie o teu próprio caminho, não crie alternativas, pois Deus está no controle. E estando Deus no controle, essa crise que chegou vai ter que bater em retirada em nome de Jesus. Deixa eu correr um pouquinho que eu estou aqui me empolgando e eu não quero passar do horário que os nossos irmãos colocaram para nós estarmos ministrando a palavra nesta noite. Ou neste dia, não sei que hora você vai estar assistindo essa ministração. Então, meus irmãos, vamos aqui para o segundo tópico. O primeiro tópico, quando a crise chegou. Agora vamos para o segundo. A misericórdia de Deus em meio à crise. Meus irmãos, preste bem atenção. A Bíblia, em toda a Bíblia, é possível vermos homens de Deus passando crises terríveis. Porém, em todas essas crises, em todas elas, a misericórdia de Deus esteve presente. Uma coisa é a crise chegar e você entrar em desespero e não ter paz de espírito nem confiança para se movimentar e aguardar o agir de Deus, a misericórdia de Deus em meio à crise. Outra coisa é a crise bater na sua porta e você dizer: eu sou do Senhor, a vida que agora vivo, como disse Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo é quem vive em mim. Irmãos, a confiança é tudo. A paz em Deus é tudo na vida de um obreiro. Quantas vezes eu não me desesperei? Quantas vezes eu não passei crises ministeriais
faltou-me a paz de espírito, faltou-me a confiança no Deus que tinha me chamado para o ministério. E eu não vou negar aos irmãos, não fora uma ou duas vezes que veio até mim a vontade de parar, a vontade de desistir, a vontade de voltar atrás. Não foram uma nem duas vezes que veio até mim o desejo de voltar a estar na porta desse grande templo aqui, como eu fiz durante muitos anos da minha vida, servindo como cooperador, diácono, enfim, depois presbítero, evangelista e até o pastorado. Não foram poucas as vezes. Mas hoje, com um pouco mais de maturidade, já na casa dos 45 anos de idade, com os filhos já crescendo, chegando à maioridade, já ao longo dos meus 25 anos de casado, não nem comemorar as minhas bodas de prata, devido a essa pandemia, eu tenho percebido que crises vêm e crises vão, mas a palavra de Deus e a promessa de Deus permanece para sempre. E eu quero, com toda a convicção do mundo, pisar ao Brasil e ao mundo essa crise que assola a tua vida, o teu ministério, o teu casamento, até mesmo a tua empresa, crise financeira. Essa crise tem tendência a passar. Se você permanecer fiel, aleluia, se você permanecer fiel, íntegro, Deus vai agir ao seu favor e lições você vai tirar em meio a essa crise e o nome do Senhor será glorificado em tua vida. Louvado seja para sempre o nome do nosso Deus. Amém? Mas vamos lá. A misericórdia de Deus em meio à crise. Irmãos, como eu disse, em toda a Bíblia nós podemos perceber crises e a misericórdia de Deus em meio a elas. Vejamos alguns exemplos rápido. O primeiro, eu escolhi falar sobre José no Egito. Não José do Egito, como dizem. José nunca foi do Egito. José estava no Egito. Então, José no Egito. Por quantas crises esse jovem não passou? Irmãos, deve ter passado muitas crises. Sejam elas pessoais, internas, externas, ligadas à sua própria fé. Enfim, muitas crises com certeza devem ter acometido a José. E qual fora o desfecho? Como é que terminou a história desse jovem? A crise começa lá dentro da sua casa. Uma crise, primeiro com ele de identidade, porque teve sonhos mirabolantes e ainda não tinha experiência de lidar com tudo aquilo. E no ímpeto de querer compartilhar os seus sonhos, José entra em uma crise familiar, uma crise onde a inveja toma conta de seus irmãos e os irmãos sabem aonde essa crise leva José. No começo da sua caminhada, no começo do seu, entre aspas, ministério, ele vai começar já dentro de um poço, de uma cisterna. Depois é vendido como escravo, depois é preso, é acusado de adultério, enfim. Quantas crises não acometeram a vida de José? E qual foi o desfecho, meu irmão? Qual foi o desfecho, pastor? Presbítero, evangelista, diácono, cooperador, obreiro da casa do Senhor. Qual foi então o desfecho das crises que envolveram José? Ele findou como governador do Egito. E você? O que é que escolhe? O que é que você escreve? O que é que você, dentro dessa crise que você está vivendo, seja ela qual for, o que é que você deseja escrever ao findar de toda essa história? Aleluia! Saiba que você pode escrever uma nova história. Saiba que Deus está no controle e se você permanecer fiel, uma nova história pode ser escrita em meio a essa crise. Amém? Mas quero falar também sobre Daniel, porque são crises meio que diferentes, mas o que me chama a atenção é o desfecho na vida desses homens. O jovem Daniel na Babilônia, da mesma forma, crises em todos os aspectos, chegando a ir parar numa cova com leões. Como é que findou a história? Como é que findou toda essa
trajetória desse obreiro, desse homem de Deus chamado Daniel. Daniel, escolhido dentre os príncipes do seu povo lá, ele com mais alguns jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego, Misael, Azarias e Ananias, como queiram, e levado para a Babilônia, e chega lá, instala-se uma crise, porque lá o Deus adorado era outro, o convívio longe da família, meu Deus, quanta crise existencial, crise familiar, crise, por que não dizer crise pessoal, porque ele pensando consigo mesmo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que me trouxeram? Será que Deus não está me vendo? Quantas coisas não passam pela nossa cabeça, o que não deve estar acontecendo com você? Quantos pensamentos, quantas coisas você não deve estar agora pensando em meio a essa crise, né, essa pandemia? Mas fora tudo isso, alguns já vinham de crises anteriores. O Covid foi só, na verdade, mais uma gota d'água num copo que estava cheio, pois você já não queria mais pastorear, você já não queria mais pregar, você já não queria mais desenvolver o ministério ao qual Deus lhe confiou, você estava já triste, abatido, você já não confiava mais em ninguém, você já vinha com um ministério praticamente destruído. E agora quer culpar o Covid, a pandemia, A ou B, mas Deus está dizendo, você pode estar na Babilônia, prisioneiro, longe da tua família, longe dos teus familiares, mas eu, o Senhor, sou quem te guarda, eu estou contigo, e nessa crise eu vou prosperar a tua vida. Aleluia! Receba esta palavra, irmãos. Receba essa profecia dentro da palavra de que Deus é Deus e Ele vai te dar graça. E nessa crise a misericórdia de Deus vai se apresentar a você. Como findou a história de Daniel, todos já sabem também. Daniel findou a sua história à frente de todo o império, governando, comandando, sendo honrado. E é assim que Deus faz. Mas eu queria findar aqui esse tópico 2, a misericórdia de Deus em meio às crises, falando, meu Deus, por que não findar lembrando de Jó, um homem que passou por uma terrível crise. Crise esta que vinha diretamente do próprio diabo, o inimigo, Satanás, o inimigo das nossas almas. Uma crise que foi específica. Não foi uma crise que acometeu a todos como a pandemia, a Covid-19. Não, senhor. Uma crise específica. Satanás mirou em Jó e disse, é esse. Vou acabar com ele. Porém, não obstante a Jó enfrentar essa crise, irmãos. Olha só para os irmãos terem ideia, só relembrando aos irmãos. Crise não é brincadeira. Agora, quando ela vem na família, olha a crise desse homem. Os filhos mortos, sobrou uma esposa que disse a ele, amaldiçoa o teu Deus e morre também. Os bens, as empresas falindo, e por final uma crise na área da saúde. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, que em pouco tempo de pandemia já esquecemos dos templos, já esquecemos do lugar da adoração, e alguns estão chegando a dizer que para servir a Deus não precisa estar todo dia na igreja. Realmente não precisa estar todo dia na igreja mesmo, né? Mas eu queria dizer aos irmãos que essa crise, ela vem como uma peneira de Deus. E tenha certeza e convicção, muitos ministérios estão sendo provados nessa crise. Quando a crise passar, com certeza Deus vai estar olhando para nós e dizendo, permaneceu, aguentou, suportou. Deixa eu fazer um parênteses aqui, já que estou falando a obreiros, e nessa classe de obreiros nós incluímos também
os pastores e pregadores itinerantes. Essa vai para você. Quando tudo isso terminar, Deus vai olhar para baixo e vai dizer: venceu. Venceu. Suportou. Desistiu. Parou. Voltou atrás. Alguns Deus vai olhar e vai infelizmente dizer: blasfemou. De tudo que eu fiz, que o Espírito Santo fez até através da vida dele. Agora é bem provável que Deus esteja olhando e vendo você agora itinerante, que arrumou um bico, que arrumou uma válvula de escape para atravessar a crise, já que não tem agendas, não tem convite e tem família. Mas Deus vai te honrar. Se Deus te chamou, Deus vai te honrar nesse período de dificuldade. Não tem problema se você agora está aí trabalhando em alguma área secular. Eu não vou citar aqui para não desmerecer, para que ninguém entenda que eu estou desmerecendo alguma profissão. Eu mesmo, em meio à crise, graças a Deus, tenho conseguido atravessá-la, dando glória a Deus, pregando sem oferta. Várias as igrejas que eu tenho ido pregar sem oferta, e Deus tem me sustentado de uma forma extraordinária. Eu soube administrar a crise, porque em tempos de vacas gordas eu acumulei no meu celeiro, comprei um bom carro, paguei, não fiz um carnê para o arrebatamento, para mostrar o que eu não preciso, para quem não tem, na verdade, interesse em me ajudar e não tem necessidade de saber também, comprando aquilo que talvez eu nem use. Mas dentro de uma legalidade bíblica, a bênção de Deus me alcançou, e com todas as minhas fraquezas eu soube administrar. Agora pude vender um carro mais novo, comprar um carro de menor valor, pude trabalhar com o dinheiro desse automóvel, pude fazer com que a crise dentro da minha vida e do meu ministério não mudasse a minha rotina de vida. Num contexto geral estou dizendo, porque toda a rotina foi afetada. Saiba administrar a bênção de Deus, obreiro. Não há coisa mais terrível do que um obreiro que sobe no altar para ministrar e tem o seu nome sujo na praça. Isso é muito feio. Isso é muito triste para um obreiro. O obreiro que está andando de carro novo e quando vai procurar o seu nome na cidade, é cheque espalhado para todo lado, não paga as contas que assumiu. Não faça isso, meu irmão. Deus está olhando para os obreiros, e quando a crise chega, que é o tema que me foi dado, você precisa atravessá-la, tendo consciência de que muitos estão olhando para você. Não tente bancar uma vida que você não pode. Não tente sustentar alguma coisa que você financeiramente não tem condições. Seja mais humilde, seja mais simples, pois estão olhando para você. E eles não vão dizer, está assim por causa da crise, pois a crise está passando. E muitas pessoas atravessaram essa crise glorificando o nome do Senhor, comprando, pagando, honrando seus compromissos. E é nessa hora de dificuldade que Deus, na verdade, mostra a você mesmo, porque Ele já sabe quem é quem. Se você tem condições de permanecer como obreiro, ensinando, ministrando a palavra de Deus, cuidado, meu irmão. Cuidado com o teu ministério, cuidado com o nome de Cristo que está sobre a tua vida, cuidado com a igreja que você é pastor. Daqui uns dias ninguém te respeita lá mais. Daqui uns dias você vai ser motivo de chacota na cidade, porque você mesmo procurou. Não é A nem B quem está levando o teu nome, é você que não cuidou do teu nome. É você que em meio à crise não foi como José, não foi como Daniel, não foi como Jó, que perderam tudo, mas não perderam a integridade, não perderam a confiança. E melhor, não perderam a moral e nem blasfemaram do seu Deus. Porque a misericórdia de Deus se manifesta em meio à crise. Mas deixa eu correr para o final. Nosso tempo está dando. Glória a Deus, aleluia. Às vezes, irmãos, é um pouco duro, mas nós temos que falar a verdade. Nós temos que pregar a verdade.
Nós estamos vivendo uma época complicada, uma época difícil. Essas escolas, elas servem para isso, para nos mostrar que, acima de tudo, irmãos, somos cidadãos dos céus, mas também somos cidadãos da terra. E a nossa conduta, às vezes, fala mais do que as nossas palavras. Então fiquemos com o exemplo desse grande homem de Deus. Quantas crises esse homem, Jó, não enfrentou. E agora, como nós vamos atrair a misericórdia de Deus em meio à crise, para findar esse tópico de número 2? Como é que Daniel, como é que José, como é que Jó atraíram, como esses homens atraíram a misericórdia de Deus para as suas vidas em meio à crise? Vamos lá. Primeira coisa, precisamos entender que o ambiente de crise, irmãos, essa frase eu amo, é um terreno propício para que se possa ver a misericórdia de Deus e os seus milagres. Creia nisso, meu irmão, creia nisso, minha irmã. Obreiro, em nome de Jesus, acredite nisso. E terás vitória quando a crise chegar. A crise é um terreno fértil para que as misericórdias de Deus, as misericórdias do nosso Senhor e também os seus milagres se manifestem na vida do obreiro ou na vida de qualquer um que serve a Deus. Não há terreno mais propício para se ver milagre do que a crise. É crise na saúde, a doença é incurável, é um terreno para que o milagre de Deus, a cura, se manifeste. É crise financeira? É na crise financeira que José no Egito fez com que o milagre de Deus se manifestasse. É crise na família? Foi na crise familiar, com o casamento praticamente destruído, que a mulher de Jó disse: amaldiçoa teu Deus e morre. E ele disse: falas como louca, lá, brandachei, candalai. Ele cria, irmãos, piamente na misericórdia do Senhor e no milagre. E Deus reconstruiu e reconstituiu os bens de Jó, como também a família e os filhos. Não há crise aonde o servo de Deus seja fiel, que o milagre de Deus não se manifeste. Deus é fiel para, em tempos de crise, fazer o milagre se manifestar em nossa vida. Primeira coisa, então guarde bem isso. A primeira coisa, eu preciso entender que a crise é uma terra fértil para Deus trabalhar em nossa vida. Segunda coisa, fazer como fizeram esses grandes homens de Deus que nós acabamos de falar. Esses homens, irmãos, eles com certeza tiveram grandes feitos, mas viram na crise uma oportunidade para que Deus viesse se manifestar nos seus ministérios e respectivamente também nas suas vidas. Agora, irmãos, presta atenção numa coisa. Deixa eu compartilhar algo aqui tremendo com os irmãos, algo que Deus tem colocado aqui em nosso coração. Já na parte final aqui, no tópico 2 ainda, e nós vamos partir para o final. Primeira coisa, então, entender o ambiente de crise como terra fértil. Segunda coisa é fazer como fizeram esses abnegados servos de Deus. Todos eles, irmãos, eram íntegros. Todos eles se mantiveram assim, da mesma forma como eram em meio às crises. Nós não podemos amolecer e nem permitir que o inimigo nos corrompa. Então, para finalizar esse tópico 2 aqui, guarde bem isso. Olhe a crise como um terreno fértil para manifestação de milagres e misericórdia de Deus sobre a tua vida. Segundo, permaneça fiel, íntegro, honrando a Deus, honrando a igreja, honrando os irmãos, honrando aqueles que o cercam. Permaneça fiel a Deus, pois fazendo essas duas coisas você vai atrair o milagre de Deus para a tua vida. Porque Deus, quando olha para nós, irmãos, e vê um justo clamando, a Bíblia diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. A fidelidade é uma coisa que mexe o coração de Deus. Deus, quando olha para nós e nos vê fiéis, Deus, pela sua própria palavra,
tem um comprometimento em nos honrar e em nos tirar de situações adversas, por causa da fidelidade. É por isso que Jesus disse: bem-aventurados sois vós, que quando o meu Pai vier, os encontrar fazendo assim. Deus quer em nós fidelidade, Deus requer dos obreiros fidelidade. Assim, a bênção de Deus estará sobre você. Nós temos aqui ainda 10 minutinhos e queremos já começar a finalizar aqui. Porém, eu quero dizer aos irmãos, dá tempo de você correr lá e chamar mais alguém, viu? Mande um zap para alguém, diga: Deus está abençoando. A abertura da escola bíblica está uma bênção, Deus tem falado conosco. Mande um zap lá, cole lá, print aí o site da nossa igreja, Assembleia de Deus, TV Web Jesus é o Caminho. Mande para alguém, salve esta mensagem que ela vai edificar vidas por onde passar. Amém? Mas vamos lá, finalizando. A crise vai embora assim como chegou. Queridos, tendo observado aqui alguns aspectos, quando a crise chega, e tendo falado de alguns homens de Deus, eu quero te dar uma notícia tremenda. A crise vai embora assim como chegou. Os irmãos têm percebido que algumas cidades que estavam aí na faixa vermelha passou para a amarela, alguns comércios têm aberto, a vida tem começado a voltar ao seu cotidiano. Alguém já dizia no passado, isso é uma frase que eu ouvi muito quando eu ainda não servia a Deus, e alguém já dizia essa frase: não há bem que dure para sempre, nem mal que dure a vida toda. A nossa vida é constituída de fases. Os irmãos se lembram daquela mulher que fora acometida por um fluxo de sangue? Os irmãos conhecem a história. Ela chega até Jesus quando Jesus está indo para a casa de Jairo, e no momento em que Jesus se dirige à casa de Jairo, ela corre, vem por baixo ali, toca nas vestes do Senhor, e Jesus pergunta: quem me tocou? Pedro responde: Senhor, muita gente te tocou, muita gente te aperta, te aqui espreme aqui no meio da multidão, como fazes essa pergunta? E ele repete: alguém me tocou. E de repente a mulher se manifesta e diz: foi eu, toquei porque estava doente, precisava de cura. Ela vivia uma crise. Não quero pregar sobre ela, mas só finalizando. Ela vivia uma crise de enfermidade há 12 anos. E ela resolveu sair do lugar onde estava e tocar em Jesus. No momento que ela toca em Jesus, ela passa 3 fases em um único momento. Por que eu quero enfatizar isso? Porque existem pessoas que estão perdendo a fé, achando que a sua vida vai terminar nessa fase. Existem outros ainda que têm pressa para mudar de fase e criam os seus próprios caminhos, como fizera o profeta Elias. Alguns ainda acreditam que a fase nunca vai terminar. Enfim, assim como a crise vem, meu querido, minha querida, meus irmãos, ela também vai embora. Quando essa mulher toca em Jesus, e Jesus pergunta: quem me tocou? Ele está falando para ninguém. Quem no meio de uma multidão? Não define. A palavra quem me tocou não define. Por isso que Pedro toma a frente e diz: Senhor, quem? É muita gente, não tem como saber. Aí Jesus retorna a fazer uma pergunta: alguém me tocou diferente? E quando a mulher confessa e fala a verdade, Jesus diz assim: vai em paz, filha, a tua fé te salvou. O que eu estou querendo dizer aos irmãos é que se ela fica parada, ela ia permanecer em crise até a morte. O que eu estou querendo dizer a você que me ouve, já terminando essa ministração: você não pode ficar desse jeito, você não pode continuar parado, você tem que tomar uma decisão de tocar em Jesus de alguma forma. Toque em Jesus orando, toque em Jesus jejuando, toque em Jesus clamando, mas não permaneça assim. Deus tem algo novo para a tua vida. Olha as fases como mudam. A crise chegou para ela, mas ela chegou até Jesus na fase do ninguém. De repente Jesus disse: não, alguém me tocou. De ninguém passou a ser alguém. E de repente quando diz alguém me tocou, ela confessa, fala a verdade, fala o que é que tinha acontecido com ela. E Jesus, vendo integridade, porque ela
de repente, confessando a verdade, poderia sofrer sanções, porque era uma mulher que era considerada a impura, tocou no mestre, tocou no sacerdote, entrou no meio da multidão, uma situação completamente adversa para ela. Ela já tinha sido curada, ela poderia ter saído dali e omitido, mas ela foi íntegra. É isso que o obreiro precisa ser. Ela falou a verdade, ela disse: foi eu, Senhor, toquei porque estava impura, mas agora já não estou mais impura. Imediatamente eu fui curada. E Jesus diz: vai em paz, filha. Essa palavra pode trazer a você um aspecto de mudança. Você talvez era ninguém, passou a ser alguém, mas não se contente em ser alguém, se contente em ser visto como filho. Filho come na mesa do pai, aleluia. Filho senta com o pai à mesa, filho desfruta da herança do pai. Ei, lai, xere, anda, lai, lemiaçubi, cai, aleluia. Que esta palavra possa te trazer vida, renovo, possa revigorar a tua vida, que o nome do Senhor possa ser glorificado na tua casa, na tua família e principalmente no teu ministério. Eu não quero teu ministério falido, eu não quero teu ministério acabado, eu quero você para cima, eu quero você ministrando, eu quero você levando a palavra do Senhor, dirigindo a tua congregação, teu campo, a tua igreja, até mesmo você, pastor presidente, que está aí desanimado. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que Deus encontre guarida no teu coração através dessa palavra, e que você possa, em tempos de crise, permanecer íntegro, falar a verdade, honrar o nome do Senhor, porque Deus vai te mudar de fase, não vai terminar assim, aleluia, não vai acabar desse jeito. Deus tem planos de vitória para a sua vida, tem crescimento para o teu ministério. Deixa eu terminar. A crise, irmãos, tem pelo menos 3 etapas: a chegada, a permanência ou duração e a partida. Seja qual for a etapa que você está vivendo, creia que vai passar, creia que a misericórdia de Deus vai se manifestar, e por fim você vai aprender muito com a crise a qual Deus lhe permitiu passar. Aleluia. Amém, meus queridos. Você conseguiu entender o que é que Deus está falando com você? Tenha convicção. Não faça como Elias. Elias, quando a crise chegou, ele fugiu. Quando Elias foge, ele entra dentro de uma caverna. Quando ele chega lá, Deus estava lá. Porque Deus diz: o que é que tu fazes aqui, Elias? Deus estava lá. Deus chegou primeiro. Viu? Deus sabe todas as coisas. Volta, Elias, agora pelo teu caminho, pelo deserto. Vai lá ungir. Aleluia. Vai lá fazer minha obra. Eu quero concluir isso aqui dizendo a você: sai da caverna esta noite, essa manhã, essa tarde, essa madrugada, seja lá qual for a hora que você está ouvindo essa palavra. Saia da caverna, não permita de maneira alguma a crise te matar, te afogar, te destruir, acabar com o teu ministério. Ei, que acer, que alai. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Volta pelo teu caminho. Você criou um caminho que não é o de Deus. Vai consertando tudo. Você tem unção para 3 ainda, meu irmão. Você não está acabado. O teu ministério não está acabado. A tua vida não está acabada. Deus tem coisa grande para você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero findar aqui a minha participação nessa 13ª EBO. E quero aqui já convidar a você que convide a mais pessoas para estar ouvindo. Serão dias de glória. Deus vai falar poderosamente ao coração dos irmãos. E também quero aproveitar para orar por todos, para abençoar o povo de Deus e para dizer a você: assim como a crise chega, às vezes permanece para uns um pouco mais, para outros um pouco menos, ela também vai embora. E quando a crise partir, lições serão tiradas dela. Coisas grandes Deus fará em nosso meio. Porque com certeza Deus quer nos ensinar algo. Amém? Curve a sua cabeça, feche os teus olhos aonde você estiver. Eu quero orar e abençoar a tua vida. E em seguida estaremos finalizando esse trabalho, dando a bênção apostólica com a permissão do nosso pastor Levi Ferreira de Souza. Soberano Deus e eterno Pai, cuja presença nós adentramos agora.
Pai, eu não sei onde vai chegar esta palavra. Senhor, eu não sei aonde eu vou alcançar vidas com essa palavra. Mas em nome de Jesus eu repreendo agora todo espírito de desistência, toda perseguição maligna contra a vida desse pastor, desse evangelista, desse presbítero, desse diácono, desse cooperador, desse irmão, dessa irmã que me ouve. Senhor, que a crise venha somente como um ensinamento, mas não como instrumento de destruição na vida daquele que me ouve. Que ele levante a cabeça, que ele volte a prosperar, que ele volte a dar bom testemunho da tua palavra, que o teu nome seja engrandecido na vida e na família dos que me ouvem, e que para sempre Jesus seja exaltado, magnificado e adorado em nossas vidas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Permaneça na programação durante a semana, que vem coisa boa por aí. Erga a tua mão, que o grande e eterno amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e as doces consolações do Santo Espírito reine sobre cada vida, e toda a igreja de Deus diga amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.